Ensino médio, segunda série, olha aí, hoje é 21/5, manhãzinha cedo aí, 7 e pouco da manhã. A gente tá começando a postar essas aulas para vocês assistirem tempo. Dá tempo assistir direitinho, dá tempo revisar, enfim, olha só. Nosso assunto hoje é sobre o povoamento do Brasil, tá? A gente vai percorrer aqui da página 308 do nosso livro até a 315, ok? O que os vestibulares querem da gente? Que a gente saiba como aconteceu esse povoamento. Eles querem saber como se deu esse povoamento e os vestibulares querem que o aluno entenda, compreenda que o Brasil começa a ser povoado pelo litoral, ok? Então, pelo litoral, nosso país começa a ser povoado, explorado e sua economia começa a ser organizada com açúcar, com os engenhos de açúcar, enfim, né? E a partir desses engenhos de açúcar, a economia começa a crescer. Só que chega um ponto em que ela vai começar a ter o seu momento de crise. Como nós vimos nas aulas passadas, os holandeses foram embora do Brasil, foram expulsos. E eles levaram todo aquele recurso que eles tinham aplicado aqui, de modo que não houve mais solução para recuperar essa economia com facilidade. Portugal ficou quebrado, o Brasil ficou quebrado, e para recuperar isso teria que ter muito tempo, né? Teria que ter muito investimento. E como a população estava aumentando no litoral, outras formas de agricultura foram surgindo. Desculpem aí. Outras formas de agricultura foram surgindo, de economia, aliás, com a agricultura, né? Pecuária, enfim. Não tinha espaço só no litoral para você implantar consertar toda a economia do país. Olha só, os portugueses começaram a perceber que os espanhóis haviam encontrado ouro e prata lá na sua região. Aí bateu aquela invejinha, vamos dizer assim, bateu aquela cismazinha. Eita, os espanhóis estão encontrando prata lá na Argentina, então vamos procurar aqui também, pode ser que a gente encontre, né? Essa foi uma das razões pelas quais houve esse povoamento, saiu do litoral e foi para o interior, tá bom? A busca de metais. Uma outra razão dessa saída do litoral para o interior foi que os rebanhos que estavam sendo cultivados aqui no litoral, eles não estavam convivendo bem com a lavoura, né? E chega um momento em que começou a ter uma briga entre plantadores e criadores. E os criadores tiveram que se ausentar, tiveram que levar seus rebanhos para o litoral. Então, da Bahia, do Ceará, eles partiram, de Pernambuco eles partiram e foram ao rumo do interior, né, levando esses rebanhos, né? Então essas aqui, ó, que eu coloquei bem aqui, que eu elenquei bem aqui, são alguns roles exemplificativos digamos, de motivos, né, de habitação do interior. Como, por exemplo, os rebanhos que eu acabei de falar, ele não convivia bem com os plantadores, com os agricultores, então os rebanhos foram para o interior. As entradas e bandeiras, que a gente vai falar daqui a pouco, né, as entradas e bandeiras que foram essenciais, na verdade, nesse processo de desbravação do interior do Brasil, e também as missões jesuísticas, que também foram determinantes para que os aldeamentos indígenas fossem aculturados, né? E muitas cidades do interior começam a surgir pequenas vilas, pequenas freguesias, pequenos aglomerados, ali juntamente com a Igreja Católica ali ajudando na implantação da vila, né? Construindo a igrejazinha no centro da praça, e ao redor dessa igreja iam surgindo as pequenas vilas, né? As pequenas freguesias, tá aqui a igrejinha, as casinhas ao redor, começa a aumentar dessa maneira aqui. Foi assim em Valença, foi assim em Oeiras, foi assim em Parnaguá, foi assim em Jerumenha, estou dando exemplo do Piauí, né? Foi assim no Brasil, no interior do Brasil todinho. Pouquíssimas cidades não se organizaram em torno da Igreja Católica, pouquíssimas mesmo, né? Então, com relação a essa ida para o interior,
Começa então a questão do povoamento do sertão, né? Povoar o sertão. Então da Bahia, de Pernambuco, vieram muitos rebanhos, certo? É a parte aqui que a UESP gosta de cobrar muito, ó. A UESP, que é a estadual do Piauí, ela gosta muito dessa parte aqui que fala da vinda dos vaqueiros, para o interior e a fundação das primeiras vilas do Piauí, né? Fundação das primeiras vilas, da primeira freguesia, que na verdade a freguesia, a Vila da Mocha, né? Ela surge a partir da freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que hoje é a cidade de Oeiras, a nossa primeira capital. Piauí teve duas capitais, viu gente? Uma, Oeiras, e outra capital planejada, que foi Teresina. Foi uma capital planejada, certo? A gente vai ver isso aí mais adiante, quando a gente estiver falando das décadas mais atuais, né? Teresina, como sendo a capital planejada com relação a povoamento. Então aí eles colocam que nós colocamos aqui para vocês as primeiras vilas do Piauí, né? Valença, Marvão, Jeromênia, Parnaguá, Campo Maior, Parnaíba e Vila da Mocha, que mais tarde ia ser chamada de Freguesia Nossa Senhora da Vitória, que é essa mesma que eu coloquei aqui, e depois o nome mudaria para Oeiras, tá? Oeiras, ok? Isso aí é o pedacinho que a UESP gosta muito, né? Os criadores e agricultores brigaram, então os criadores tiveram que vir morar no interior do sertão, né? E dessa maneira acabaram fundando vilas a partir de fazendas de gado, ok? Foi o gado que começou a ser importante nessa região aqui. Nossas pequenas fazendas que foram se tornando grandes, povoados com muitas pessoas, né? Nasceram dessa maneira aí, ok? Com relação à chamada expansão oficial, que na verdade são as entradas, porque na verdade é o seguinte, tem as entradas e tem as bandeiras, certo? As entradas são financiadas pelo governo português, a administração do Brasil, juntamente, financiavam as entradas. O que é que essas entradas faziam? Quem eram eles? Eram pessoas comuns, eram pessoas que vinham para fazer o mapeamento do território do Brasil, certo? E também pessoas que estavam dispostas a defender as terras do Brasil. A gente tem que entender o seguinte, que além dos índios que eram considerados hostis aqui no processo de defender as terras, afinal de contas as terras eram dos índios, né? Mas os luso-brasileiros achavam que não. Então, além dos índios que estavam sendo combatidos, haviam também os estrangeiros que estavam loucos para tomar o pedaço aqui. Estavam loucos para tomar a nossa terra, os franceses. Muitas vezes, esses franceses se aliavam a esses índios, faziam alianças para atacar os defensores, entre aspas, ninguém sabia nem quem estava defendendo quem aqui na verdade, né? Muitas vezes os franceses faziam tréguas e aliança com os índios, viu? Com esse propósito aí de tomar a região. Tanto é que eles acabaram fundando o Forte de São Luís, na região nordeste aqui. O Forte de São Luís, que mais tarde os portugueses tomaram a região de volta e São Luís tornou-se a capital do Maranhão, uma cidade que foi fundada a partir do forte que os franceses fundaram. Luís em homenagem a Luís XVI, o rei francês, tá? Que era considerado lá um santo, ok? Então, essa era, digamos assim, o objetivo das entradas. Se a gente fosse definir o que são entradas, a gente poderia dizer que são expedições, tá bom? Só que não é qualquer expedições, eram expedições financiadas do governo. Por isso que chama de expansão oficial, viu gente? Vai que cai uma questão assim, durante a expansão oficial de mapeamento do território brasileiro, aconteceram muitas guerras e guerrilhas entre
franceses e luso-brasileiros, e muitas vezes os índios ajudavam os franceses também, né? Que os franceses faziam uma aliançazinha com os índios. Acontecia muito isso aí, viu, gente? Então, as entradas eram, entendemos, né? Entrada, expansão oficial, beleza, tá ótimo. Vamos ver bem que esse negócio aqui, ó. Avanço para o norte e nordeste. Como é que o pessoal avançou para o norte e nordeste? Que pessoal é esse? O pessoal que estava administrando o Brasil, precisavam avançar para o interior, né? Como eu falei para vocês, buscar ouro, buscar prata, capturar índios, né? Enfim. Só que para isso foram construídos fortes. Fortes para proteger os ataques, né? Esses fortes eram fortalezas. E preste atenção bem aqui no detalhe, ó. Essas fortalezas foram construídas em diversos locais do Brasil. E essas fortalezas foram se tornando cidades, viu? Ao redor delas iam nascendo as vilas. Né? É caso típico, né? Aliás, é caso atípico, né? Não é nem comum acontecer isso no Brasil, ter esses fortes, mas aconteceram. O mais comum era a igreja católica chegar, colocar uma catedralzinha ali e as vilas ficarem ao redor, né? E aqui não, os fortes eram construídos para proteger a região contra os inimigos. Eles perceberam que os franceses não iam descansar na sua empreitada, então os portugueses resolveram fazer esses fortes, né, para proteger a região. E ao redor deles foram nascendo cidades. Vamos citar aqui algumas cidades que nasceram a partir de forte, ó. A cidade de João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, hoje é a capital da Paraíba, ela nasceu ao redor do forte chamado de Filipeia de Nossa Senhora. Tá? Filipeia de Nossa Senhora. A cidade de Natal, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, né, que é a capital lá do Rio Grande do Norte, ela nasceu ao redor do forte dos Reis Magos. Então, na hora de escolher o nome da cidade, né, eles não quiseram colocar Reis Magos. Então, em vez de Reis Magos, colocaram Natal, né? Quer dizer, nascimento. Então, a cidade de Fortaleza, no Ceará, por exemplo, também, ó, ela nasce ao redor do forte de São Pedro, chamado de Fortaleza São Pedro. Então, colocaram só Fortaleza, né? A cidade de Belém, capital do Pará, ela nasce ao redor do forte do Presépio. Vamos colocar o nome da cidade, Presépio não. Vamos escolher um nomezinho mais também que tenha alguma coisa a ver com a nossa origem, né? Coloca Belém, né? Que Presépio e Belém tem uma ligação muito próxima também, né? Então, dessa maneira que iam surgindo cidades também no interior do Brasil. Olha certo, espero que vocês estejam entendendo, porque o Enem, por exemplo, ele costuma pedir a você que fale sobre os fortes. Não que marque sobre os fortes, quem sabe. Ó, a construção dos fortes, por exemplo, serviu para quê? Para proteger contra ataques. Até aí tudo tá ótimo. Controlar militarmente, e aí? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Inclusive caiu no Enem de 2003, né? Então, gente, na dúvida, vocês peguem aí o material de vocês, dá uma lida. Vai no YouTube, assiste umas videoaulas assim, paralelas, né? Vê algum textinho aí, pega um livro aí de qualquer. É um assunto muito interessante. A gente não vê com muita facilidade esse assunto aqui. Eu por exemplo, não vi quando eu estudava, né? Não vi. Então, dando continuidade aí, vamos ver o outro lado. Isso aqui é o lado organizado, é o lado oficial do governo, viu? Só que tinha as expedições que não eram do governo. Vamos ver quais eram elas. Bem, aí tinham as expedições particulares, tá? As expedições particulares, elas eram organizadas pelo pessoal que morava no sudeste do Brasil. Não tinha recurso, não tinha emprego, não tinha para todo mundo. Então, muitos partiram para pirataria mesmo, né? A gente poderia chamar de pirataria porque eles não eram financiados pelo governo, eles eram financiados por particulares mesmo. Aí eles iam à toa mesmo e iam tentar desbravar o Brasil em busca de ouro, em busca de índios para vender como escravos, certo?
e com outras funções também. Por exemplo, de destruir ou caçar escravos fugitivos. Eles faziam tudo isso. Eles eram mercenários, né? Escravos fugitivos. Então, esse bandeirismo, que vem da palavra bandeirante, tá? Elas eram expedições não oficiais, tá, gente? Eles não fundaram fortes, não faziam fortes, essas coisas. E também não eram pagos pelo governo para mapear nada, eles iam por conta própria, certo? Então, de onde é que eles saíam? Eles saíam de São Vicente, que era um pedacinho de São Paulo, né? Saíam de São Paulo também, que era aquela região lá maior. E eles iam para onde? Eles iam em direção ao sul do país, certo? Por que eles iam fazer o que no sul do país? Iam procurar metais preciosos, né? Iam atacar sabe o que? Atacar aldeamentos de índios que viviam com jesuítas, tá? A gente vai ver isso aí na próxima aula. E no centro-oeste também eles iam procurar ouro, certo? Assim como também na região mineira. A região mineira ficava mais ali próximo de São Paulo. Tanto é que Minas Gerais era um pedaço de São Paulo antigamente. Depois, após encontrar tanto ouro naquela região, o pessoal acaba se desvinculando e criando o Estado independente de Minas Gerais, certo? Independente de São Paulo. Assim, quais são os bandeirantes mais famosos? Nós temos esses caras aqui: o Antônio Raposo Tavares, o Bartolomeu Bueno da Silva, o Domingos Jorge Velho, que está retratado aqui nessa imagenzinha, do lado aqui, né? Temos o Fernão Dias Pais Leme. São todos, digamos, caçadores de recompensa, mercenários, e faziam parte das bandeiras, tá? Das expedições particulares. Vamos ver agora quais os tipos de bandeiras que existiam. Olha aí, haviam 3 tipos de bandeirismo, tá? Havia o bandeirismo de apresamento, havia o bandeirismo de prospecção e o bandeirismo chamado de sertanismo de contrato. Olha, o de apresamento era para capturar índios, né? Nós vimos nas aulas passadas que os holandeses estavam proibindo os portugueses de fazer o tráfico de escravos da África, estavam atrapalhando. Então os portugueses ficavam assim: então vamos contratar aí um pessoal para pegar índio para a gente. E foram os bandeirantes que foram fazer isso, né? Muitas dessas capturas se davam por meio de, digamos, as tribos que lutavam entre si acabavam vendendo os prisioneiros para os bandeirantes, né? Acontecia muito, isso era muito comum acontecer. E também haviam, olha, presta atenção nisso que eu vou colocar, que é muito importante vocês saberem. Haviam também as chamadas guerras justas, eu coloquei entre aspas, tá? Guerras justas. Guerras justas que eram, digamos assim, a igreja dizia assim: olha só, vocês não podem capturar os índios, porém, se houverem guerras justas, se os índios atacarem vocês e vocês para se defender, aí sim vocês podem capturar os índios. Então essas eram chamadas guerras justas, viu, gente? Cai no Enem, cai demais, viu? Tá bom? Guerras justas era isso. A igreja dizia: não pode pegar o índio, mas se o índio atacar vocês podem se defender e capturá-los. Eita, rola um pouco de cinismo aí, né? Chamada guerras justas aí. Essa coisa também digamos, deles atacarem aldeamentos. Eles atacavam aldeamentos jesuítas, eles atacavam os jesuítas. E pegavam os índios que já estavam todos, digamos assim, aculturados, né? Eles atacavam aldeamentos jesuítas. Para eles seria até mais fácil, porque os índios já estavam todos ali organizados, todos ali, digamos, aculturados, já entendiam o idioma. Então, para entender o idioma, era até mais fácil para eles levarem para ser escravo. Só que aí tem o porém. Muitos jesuítas até armavam esses índios para se defender, com armas de fogo mesmo. Então, a guerra rolava solta ali naquela região. Sul, sudeste, na fronteira do Brasil com a Argentina, na fronteira do Brasil com o Uruguai. Tinha muitos aldeamentos jesuítas, certo? E o que é o de prospecção, bandeirismo de prospecção?
nada mais é do que a busca por metais preciosos, tá bom? Tudo isso aqui tem no livro de vocês. Assim, querendo aprofundar, você vai no livro, dá uma lidazinha, mas o basicão eu estou colocando aqui, o que você precisa entender, tá bom? Essa parte você precisa entender, que é para você não se perder como treineiro do Enem e não se perder como nos nossos trabalhos mesmo da escola, né? Então, de prospecção, não me está dizendo, de procurar metais preciosos. Aí eles começaram a encontrar ouro em Goiás, na região das Minas Gerais, né? Viu? E dessa prospecção, dessa busca por metais preciosos, nasce uma outra forma de bandeirismo, que são as monções. As monções, que são expedições, vou colocar bem claro aqui para vocês perceberem, que são expedições, digamos, vou colocar bem aqui de maneira, em rios, barcos em rios, jangadas, certo? Barcos em rios, eles começaram a fazer essas monções, que eram expedições comerciais, por rios, porque os rios eram muitos ali, rio que ligava São Paulo ao Mato Grosso, rio que levava a Minas Gerais, rio que levava a Goiás. Então, era comum essas monções, expedições realizadas de maneira fluvial, viu gente? Em rios, ok? Mas a função era essa daqui, ó, metais preciosos. E tinha o sertanismo de contrato, né? Essa daqui dá para fazer tanto filme a respeito desse negócio, tanto livro a respeito desse sertanismo de contrato. O que é que o pessoal fazia? Eles combatiam rebeliões indígenas e capturavam escravos negros fugitivos, né? Uma triste mácula da nossa história. Por exemplo, o Quilombo dos Palmares, por exemplo, foi vítima desse sertanismo de contrato, bem aqui, né? E não precisa nem você, o nome já está dizendo, a pessoa contratava os bandeirantes e eles que se virassem para buscar de volta esses escravos fugitivos, né? Pois é, isso é uma espécie de braço armado do governo, uma espécie de braço armado para reprimir rebeliões indígenas, né? E de quebra acabaram, digamos que, sendo responsáveis pelo massacre de milhares de pessoas, que se você, digamos assim, não tem como contar mais hoje em dia, mas milhares de pessoas é muita coisa para uma população exterminar, né? E muitos desses sertanistas de contrato foram responsáveis também, vou colocar bem aqui embaixo para você entender, pela disseminação das fazendas, tá? Domingos Jorge Velho, por exemplo, ele esteve na região de Valença, Teresina, Parnaíba, ele tinha fazenda nesses lugares todos aí, que é o Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho foi o cara responsável pelo Quilombo dos Palmares, por ter acabado com Palmares, tá? Ele tinha fazendas nesses lugares todos, eles fundavam as fazendas, certo? Vamos agora fazer umas questõezinhas rapidinhas aqui pra gente, tá? A gente não perder o costume, tá? Olha essa primeira bem aqui, gente, ó. No Brasil Colônia, ela é do Paraná, né? No Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo no Brasil Colônia, pecuária, presta atenção, pecuária, viu gente, ó? Pecuária. Teve papel decisivo em quê? Na ocupação do litoral? Não, do litoral já saíram, viu? Na expulsão do assalariado do campo? Não, chegaram lá, eles foram desbravadores, não? Chegando lá não tinha ninguém assalariado não, viu? Formação e exploração dos minifúndios, não. Minifúndio é pequena propriedade rural, tá? Um minifúndio, outro minifúndio. Agora uma grande propriedade rural a gente chama de latifúndio, tá gente? Latifúndio. Geralmente um dono só para esse monte de terra aqui. Aqui não, cada um tinha um dono. No minifúndio cada um tinha um dono, mas não é essa a resposta não, tá ok? Fixação do escravo na agricultura. Não, ele já era fixo, tanto no litoral quanto no interior também. E a resposta correta é essa daqui. Expansão para o interior. Pecuária você associa diretamente expansão para o interior, ok?
A próxima aqui, o texto abaixo refere-se à atividade pecuarista no Brasil colônia. O gado podia, olha só, o texto é isso, o gado podia penetrar no sertão. Não tinha o problema seríssimo do transporte, porque transportava a si mesmo. A mão de obra exigida era pouca, sem a complexidade da agricultura, principalmente da canavieira. Trilha tinha na amplitude do sertão o caminho de sua expansão, acompanhando os rios rumo ao interior. Assinale a alternativa que não, muita gente perde porque não lê direito, não se relaciona com o texto, viu gente? Cuidado com essas coisas de incorreta, não, exceto, essas palavrinhas aí, muita gente perde questões por causa delas, né? Fala do sono, você está com sono, tá cansado, acaba não lendo essas palavrinhas. Assinale a única alternativa que não se relaciona com o texto, está falando do gado no sertão, tá? A criação de gado era pouco exigente com respeito à mão de obra. A agricultura açucareira era a atividade mais complexa do que a criação de gado. Até agora tá certo, né? A gente tem que caçar errada, né? A penetração do gado no sertão não envolvia custo no transporte, não, porque eles iam levando os rebanhos, né? Letra D. A pecuária não tinha maior produtividade do que as atividades agrícolas. E aí? A pecuária não tinha maior produtividade. Tinha sim, as fazendas cresceram demais. Quando uma fazenda vem dar origem a uma vila, e o pessoal começa a viver em torno delas, com certeza. Professor, e por que não tem tanta fazenda mais hoje em dia? Porque assim, a falta de investimento no Brasil é grande. O Brasil era para ser o país mais rico do mundo, mas a falta de investimento sempre foi uma triste realidade na nossa história, né? Tanta fazenda que deu origem ao Piauí, as fazendas deram origem a 6 vilas de uma vez só no Piauí. Cadê essas fazendas, né? Quer dizer, essa falta de consenso, de bom senso, aliás, dos administradores é imensa, sempre foi, né? Parece que a história sempre gosta de se repetir. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Vou mandar umas questões desse assunto aqui na próxima semana, tá bom? Aí qualquer dúvida aí vocês coloquem nos comentários. Bom dia, tchau.